Novas evidências encontradas na casa de D4VD revelam uma motosserra que estava guardada na garagem e possivelmente seria usada para esquartejar o corpo de Celeste. Outros boatos dizem que Davi explorava Celeste e outras adolescentes, oferecendo-as a executivos de Hollywood. E finalmente, além de Davi ser listado como suspeito, os amigos dele também estão começando a aparecer ainda mais suspeitos. Então, vamos falar sobre isso. Finalmente estamos começando a aprender um pouco mais sobre o plano de D4VD e foi revelado que uma motosserra foi encontrada na casa dele nas colinas de Hollywood. Essa era a casa que ele estava alugando até o contrato ser encerrado e ele sair de lá. Havia também uma gaiola de queima nessa propriedade. Então, o plano dele era cortar o corpo com motosserra e depois queimar? Nós não sabemos por que ele tem esses itens em casa, mas é bizarro. Não há motivo para você precisar de uma motosserra nas colinas de Hollywood. Ele não estaria podando arbustos ou árvores ou nada desse tipo. Steve, o investigador particular, viu a motosserra pessoalmente e, embora ele afirme que ela não foi usada, é estranho que esses itens estivessem localizados na mesma área. Falei com alguém do escritório do médico legista, que disse que o corpo dela estava em 3 sacos diferentes. Ela definitivamente foi esquartejada e parece que outras pessoas também a cortaram em pedaços. Eu não sei nada sobre uma serra elétrica, mas está claro que esse item não foi usado, assim como a jaula de queima também não foi utilizada. Como Estevão diz, isso revela a intenção por trás. Antes havia uma serra elétrica dentro da casa onde ela estava. Estava na garagem. E você sabe, ela não tinha sido usada. Ainda tinha a proteção sobre a corrente. Mas lá estava ela com uma gaiola de queima e você se perguntando qual era o plano. E você realmente entrou na casa? Que tipo de possível? Havia alguma evidência potencial? Você viu algo que realmente chamou sua atenção? Sim, nós já anunciamos que encontramos uma gaiola incineradora lá. Outra coisa que posso te contar esta noite é que também encontramos uma motosserra. Estava nova, junto à incineradora. E não há motivo para uma motosserra estar nesta casa alugada. Eles não são responsáveis por podar as árvores, mas isso pode mostrar a intenção do plano. O que quer que tenha acontecido aqui, isso não era um plano finalizado. Sabe, ela não era para ter sido deixada naquele Tesla na Avenida Bluebird. Então, você sabe, o plano foi interrompido. Essa pessoa diz, esse sujeito nojento devia estar preso, porque ainda está solto? E as câmeras do Tesla? Ótima pergunta. Eles não poderiam pegar os dados das câmeras direto do Tesla, em vez de usar apenas os dados de sistema de posicionamento global, e eu realmente me lembro de ter ouvido falar sobre as imagens das câmeras do Tesla e que havia algumas disponíveis. Acho que não é o D4VD, e sim o outro suspeito das imagens da câmera. Se não fosse isso, acho que já teriam pego o D4VD. Também encontrei uma motosserra. Ambos esses itens nunca foram abertos ainda. A gaiola de queima ainda estava na caixa, a motosserra ainda tinha o plástico em volta da corrente e tudo, então nunca foi usada. Essa pessoa acha no Reddit que D4VD pode estar recolocando tudo para fingir que nunca usou. Então, sabemos que ele tinha uma gaiola de queima, estava na casa dele, mas ainda estava na caixa. Será que ele tentou encobrir colocando tudo de volta onde estava para parecer que ninguém nunca mexeu porque a motosserra também estava embrulhada? Acho que as coisas já estavam nas caixas e embrulhadas, incluindo as ferramentas, pois já tinham sido mexidas antes e talvez usadas em Celeste. Alguém sugeriu que D4VD poderia apenas eliminar as evidências. Eu acho que isso é normalmente o que os criminosos fazem. Eles simplesmente se livram da arma do crime porque é isso que os promotores sempre procuram, ou a polícia procura imediatamente pela arma do crime quando um crime acontece, porque eu acho que isso é uma parte enorme do caso. Como ninguém sabe como Celeste foi morta, tudo fica mais complicado, pois nem sabemos como ela morreu. O laudo do Instituto Médico Legal deu inconclusivo, ou pelo menos eles não estão revelando os resultados da autópsia pra gente, mas não está claro. Não sabemos se foi arma de fogo, faca ou estrangulamento, realmente não sabemos. Então, se você nem sabe isso, não tem nem como procurar a arma associada a esse crime, e começa a fazer sentido porque D4VD ainda está andando livremente por aí. Não sou responsável por podar as árvores. Ainda havia sua proteção sobre a corrente. Aí está com uma gaiola de queima. Você tem que se perguntar qual era o plano. Ele afirmou que a motosserra podia indicar intenção e comentou: o que aconteceu aqui não era um plano finalizado.
Ela não era para ter sido deixada naquele Tesla. O plano foi alterado. D4VD enfrentará acusações de assassinato em janeiro. Mas descanse em paz, Celeste. Me avisem o que vocês acham sobre isso e, como sempre, vou manter vocês atualizados. Acho que a maior conclusão aqui é que esses itens não foram usados. Eles foram embalados e talvez reembalados em outro lugar, mas parece mais difícil ir lá e fazer isso. Provavelmente isso aponta para algo maior, um plano maior que eles tinham para o corpo de Celeste, mas a linha do tempo simplesmente não faz sentido. Por que ele não levou tudo até o fim? Por que alguém mataria uma garota de 14 anos, faria tantas coisas terríveis com o corpo e, no fim, deixaria o trabalho incompleto? Eu não sei por que ele faria isso em primeiro lugar, muito menos como viemos parar aqui. Então D4VD é o principal suspeito agora no caso de D4VD e Celeste, e não porque surgiram novas informações, mas porque eles não têm outros suspeitos neste momento. Eles estão revisando todas as evidências e filmagens do caso da Celeste. Vão culpar o D4VD só porque a Celeste estava no veículo dele. Ter uma motosserra não é ilegal, mas várias evidências apontam para o D4VD, então não surpreende que queiram culpar esse cara. O que, inevitavelmente, fará com que o D4VD provavelmente enfrente uma sentença de prisão perpétua pelo assassinato da Celeste. Descanse em paz. O que acham? Eu vi um boato aleatório que não consigo parar de pensar. Basicamente, acusa o D4VD de usar a Celeste como uma forma de agradar os executivos, supostamente, da gravadora dele, supostamente. Então, quem pode afirmar que não existem estrelas como o D4VD que procuram essas garotas adolescentes para os chefões dormirem com elas e que o D4VD não estava exatamente ficando com elas, mas oferecendo-as aos chefes para agradá-los? Esse boato, na verdade, acusa o Ronnie Radke de ter feito isso no passado. O boato afirma: o financiamento da música, gravação e turnês do suspeito de assassinato D4VD veio do aluguel de suas fãs. Na verdade, ele aprendeu esse truque com o roqueiro Ronnie Radke, que foi temporariamente cancelado há cerca de uma década. Ele oferecia fãs adolescentes a pessoas da indústria por dinheiro, drogas, carros ou outros benefícios. Os fãs faziam isso pelo ídolo e depois ele os mandava de volta para casa, para os pais, com tudo dele. Nosso principal suspeito de assassinato, D4VD, fazia o mesmo, mas preferia adolescentes que não retornariam para casa, para seus pais. Quando tudo vier à tona, você verá que dezenas de adolescentes estavam envolvidos em tudo, de sexo a filmagens e o que mais a indústria quisesse. Agora, uma pergunta que eu tenho: o jovem dono da gravadora só sabia o que estava acontecendo ou ele também participou? Nós não vamos falar sobre o dono da gravadora. Ele me assusta. Pesquisei sobre ele. Vamos deixar no D4VD, mas é um item cego suspeito que não sai da minha cabeça. Esses comentários dizem: isso está ficando cada vez pior para ele. Eles encontraram uma motosserra sem uso, mas ela foi encontrada desmembrada. Ponto de interrogação. Quero dizer sinceramente, eu também. Sabia que ele era culpado desde o primeiro dia. O advogado de defesa Mark Geragos explicou na Fox News por que acha que as autoridades ainda não investigaram D4VD. Ele disse: acho que se eles tivessem uma gravação, seja de câmeras Ring ao redor, câmeras de vigilância ou câmeras de Tesla que mostrassem D4VD realmente colocando o corpo no porta-malas, eles poderiam relacionar isso ao horário da morte. Não acho que ainda estaríamos esperando aqui. O que me faz questionar é: o que houve com esses dados? D4VD pode ter dificultado ainda mais ao remover ou apagar os dados? Ainda não temos essa informação, mas um grande júri analisa as evidências e emitirá uma acusação formal. Isso talvez só aconteça em fevereiro. Algumas marcas diferentes estão começando a se mexer, e eu não sei se isso significa que há algum movimento nos bastidores em relação às gravadoras, mas a música do D4VD foi removida de várias plataformas, ou melhor, de jogos como Madden National Football League, onde a música dele estava presente. A música What Are You Waiting For, do D4VD, foi removida da trilha de Madden National Football League 26. Alguma de vocês aí joga Madden National Football League? Me avisem nos comentários abaixo. A EA Sports não explicou a mudança, mas acho que pode ser porque a gravadora está demitindo ele e vão tirar sua música dos streamings. D4VD fez uma colaboração com Fortnite, então espero que removam isso em breve.
Até o momento deste vídeo, o Fortnite ainda não removeu, eu não sei se removeram agora, literalmente vai saber, mas eles não tiraram as imagens relacionadas ao David, então acho que você ainda pode encontrá-lo em algum lugar desse universo, o que é bem perturbador, já que esse assassino está por aí sendo destaque em videogames, recebendo muitos streams, foi a pessoa mais pesquisada de 2025, ou pelo menos o artista musical mais pesquisado de 2025, acredito que foi Pessoa o que eu vi, então isso é realmente insano. Quero dizer, esse homem deveria estar atrás das grades. A gente nem viu uma foto desse homem desde setembro. Tudo o que sabemos agora. É muito provável, se não quase certo, que ele será indiciado por um grande júri do condado de Los Angeles pelo suposto assassinato de Celeste Raves. Vocês conhecem o amigo do D4VD, o Nel, com quem eu pego no pé porque ele tem passado muito tempo com o D4VD, especialmente na época em que, a Celeste teria sido colocada no porta-malas. E eu acredito que há alguma ligação entre ele e o crime, então o Nel, na minha opinião, é um cara ruim. Recentemente, vi ele curtindo no Instagram uma foto postada por uma amiga dele, com quem já apareceu em outras fotos. Deus, eu nem sei como descrever isso, ensanguentada na neve. Parece que está saindo dela, talvez seja aquele período do mês. Ela até escreve nos comentários: se importa se eu sangrar aqui? Ele curtir essa postagem não fica bom pra ele. Essa pessoa comentou: parece que ela menstruou num ensaio e continuou rolando no sangue. Doentio. Alguém disse que isso é muito errado, não é sexy nem fofo, parece brega e idiota. Achei que estava tentando ser alguma coisa artística, tipo menstruação livre. Nel também já apresentou a mesma mulher em suas fotos antes, então, sabe, estamos começando a aprender cada vez mais sobre o círculo íntimo deles. Novo personagem desbloqueado, disseram que Nel está usando drogas. Se você olhar o Instagram dele, há uma foto com Molly ou metanfetamina. Sinais claros de uso de drogas incluem linhas na mesa, inaladores nasais e substância em pedra. D4. VD tem amigos estranhos, provavelmente porque ele também é estranho. Tem algo totalmente errado com ele, e eu não sei como as pessoas conseguiam ouvir a música dele antes e não percebiam isso. No fundo da minha mente, eu te matei. Ah, de jeito nenhum. Esse cara tá me assustando. Desliga essa porcaria. Ele relatou que o corpo da Celeste estava encharcado. Eu também ouvi que o corpo dela estava encharcado. Alguém está especulando no Reddit que talvez ela tenha se afogado. Quero dizer, essa poderia ter sido uma forma que D4VD poderia ter usado para matá-la. Em algumas letras, ele canta: rezando para que o cloro possa me limpar também. Pode-se crer que D4VD afogou Celeste na piscina. Por mais perturbado que D4VD seja, não acho que ele se sentiria compelido o suficiente para machucar ela fisicamente, bater nela e tal. Posso estar errado, mas digo isso pelo tempo em que ele manteve o corpo dela. Ele era obcecado por Celeste, segundo ele mesmo. O assustador no caso da Celeste é que, após longa decomposição, pode ser impossível confirmar o afogamento como causa da morte. O afogamento não produz uma única lesão definitiva. Em vez disso, o diagnóstico típico é feito através de vários achados diferentes, como presença de água nos pulmões, espuma nas vias aéreas e hiperexpansão dos pulmões. Eu entendo, tenho muito medo de me afogar. Sempre que entro no oceano, uma onda grande me atinge e fico engasgando com água por um tempo. Então eu nem gosto de falar sobre isso agora, e eu tenho que ir ao médico aqui em breve. Tenho ansiedade médica com isso, acho que querem tirar meu sangue. Essa pessoa disse que isso é definitivamente possível, porém sabemos que os restos não estavam totalmente esqueléticos, pois o Departamento de Polícia de Los Angeles informou que os dedos estavam encharcados, impedindo a coleta das digitais. Será que ela ficou encharcada porque se afogou? Talvez. Isso definitivamente faz sua teoria sobre afogamento parecer muito mais plausível. Pode ser também pela decomposição do corpo, que libera fluidos e deixa os dedos dela encharcados. Talvez seja isso. Porque ela fica mole. Isso é tão triste, sinto muita pena dela. Ele precisa de prisão. A gente precisa trancá-lo, sério. Se um dia eu ver ele, provavelmente vou sair correndo porque sou corredor, mas queria muito que ele estivesse preso. Outra atualização interessante no caso do D4VD envolve, na verdade, o empresário dele. Um salve para Josh Marshall. Acontece que a empresa dele, na verdade, fica localizada em Porto Rico, porque ele se mudou para lá. Um salve para Porto Rico. Mas é incomum você ir e registrar sua empresa lá, especialmente quando você nem está realmente operando lá. Você está na Califórnia, onde ficam as celebridades. Isso já acontece há anos. Muitas pessoas vão e se mudam para lá.
Por isso acho que um dos irmãos Paul, o Jake Paul, se mudou pra lá. É uma maneira de basicamente manter seus impostos, porque ninguém quer ir lá e pagar impostos. Teve outra menção interessante no TikTok. Parece que esse criador, chamado Skinny from the Nine, na verdade trabalhou com a Mogul Vision, a empresa do Josh, que fica em Porto Rico, a empresa de gerenciamento, e afirma que o Josh realmente roubou $250 mil. Ele diz que Josh pegou $250 mil destinados ao Skinny from the Nine em 2018 para fundar sua empresa, que depois representou o D4VD. Skinny from the Nine enfrentou lutas pessoais e problemas legais, mas segue na carreira musical. Josh Marshall é o executivo da Mogul Vision, que afirmou ser distante de seus clientes ao tentar se desvincular de D4VD e do assassinato de Celeste, mesmo que D4VD e toda a sua família tenham ido ao casamento íntimo de Josh na Itália. E é o mesmo Josh que foi fotografado no Fonda Theater, em Los Angeles, no show do D4VD, sentado ao lado da mãe de David e de Celeste no camarote. Outra pessoa disse que Skinny from the Nine não é tão inocente assim, ele já enfrentou algumas acusações de sequestro e agressão. Lil Mosey, que também tem ligação com a Mogul Vision, foi acusado de ser um suposto estuprador. E temos D4VD, cuja acusação já conhecemos. Parece que existe um padrão quando se trata dessa empresa de gerenciamento, mas ainda tem gente por aí ouvindo D4VD, escutando a música dele, que provavelmente fala sobre o assassinato que ele cometeu e a obsessão dele por essa garota adolescente. Alguns ainda o defendem, dizendo que tudo é suposição, mas sabe de uma coisa? O Departamento de Polícia de Los Angeles já o considera suspeito, o que é ótimo, mas queremos mais ações. Mudar de opinião sobre a música do D4VD por causa do crime dele é absurdo, pois agora fingem que ele é um artista ruim e nem canta bem, o que não é verdade. Deixe-me dizer, supostamente cometeu aquele crime porque ainda não sabemos. Todo mundo fez essa mudança de opinião com R. Kelly e Chris Brown, e sim, eles são pessoas horríveis, mas você não pode simplesmente dizer que a música deles é ruim por causa do que eles fizeram. Mas eu não vou fingir que esse Extended Play não é ótimo, porque é sim. E eu acho que as pessoas que realmente estão criticando a música dele só porque ele fez algo horrível, sinceramente, acho que vocês estão sendo performáticos. Não ouvir ele é uma coisa. Você pode ter sua própria preferência. Eu realmente não me importo, mas dizer que ele é ruim de verdade, você só está sendo desonesto. Quero saber a opinião de vocês sobre o vídeo e a atualização nos comentários. Me contem o que acharam e sobre o que querem que eu fale depois. Tchau, pessoal.